A paz do Senhor, povo de Deus, está tudo bem com vocês? Graças a Deus. Meus queridos e amados irmãos, eu quero desde já agradecer a todos os inscritos deste canal. Continue se inscrevendo, meus irmãos, continue compartilhando. Nós precisamos levar o Evangelho genuíno e verdadeiro do Senhor Jesus, para que as pessoas cheguem ao conhecimento da verdade. Essa é a vontade de nosso Deus, que as pessoas, todas elas, cheguem ao conhecimento da verdade. Mas, meus irmãos, o vídeo de hoje é sobre aqueles que estão entregando a noiva do Cordeiro para o mundo. Meus irmãos, eu estava vendo aí um vídeo de um pastor que ele estava pedindo oração para o evangelista Sandro Márcio. E aí eu fui pesquisar, meus irmãos, sobre esse evangelista. E fiquei assim meio aterrorizado com o que eu vi ele falando. Porque eu creio, meus irmãos, que não é lícito um homem de Deus ele vê o que vê dentro da sua congregação e sair falando. Eu acho que isso não é lícito. Eu não acho não, isso não é lícito. Deus não permite essas coisas. E eu vou mostrar na palavra aqui, daqui a pouquinho. E aí, meus irmãos, a gente muitas das vezes começa a pagar o preço por desobediência, né? Começa a pagar o preço e não sabe por que está pagando. Glória a Deus. O Evangelho de Cristo é um Evangelho santo, né? Nós não podemos, meus irmãos, se escarnecer. E aí esse irmão, é o Sandro, né, Márcio, ele fala da doutrina o tempo todo. O tempo todo ele fala de doutrina, né? Mas só que assim, a vigilância, né? A vigilância também é doutrina do Senhor Jesus. Na reta final do seu ministério aqui na terra, a doutrina dele foi todinha sobre a vigilância. Então o que adianta a pessoa pregar a doutrina e esquecer da doutrina da vigilância, né? Então me deparei aí com o vídeo dele, né? Falando assim das coisas que ele viu lá. Coisas que eu fiquei até aterrorizado, né? Que ele não deveria assim soltar na internet. Não podia soltar, meus irmãos. Assim ele está entregando a noiva do Cordeiro. Judas Iscariote, meus irmãos, ele andou aquelas ruas de Jerusalém todinha junto com Jesus. Ele viu Jesus fazer maravilha ali naquele lugar. E no final de tudo se sentou na mesa junto com Jesus para cear. E Jesus, olhando para ele, disse: "O que tem que fazer, faz logo." E os discípulos acreditaram até que ele ia comprar alguma coisa para os pobres, né? Porque era ele que era o dono ele era o dono da tesouraria e ele então era quem tomava conta das ofertas. Os discípulos pensaram isso, que Jesus estava ordenando ele comprar coisa para dar para os pobres. Mas não era nada disso. Ele saiu e foi direto lá para onde estavam os fariseus. E chegando lá, ele falou para os fariseus: "Aquele em que eu der um beijo no seu rosto, esse é o Cristo. Pegai e prendei." Olha aí, meus irmãos. Andou com Jesus, fez a obra junto com Jesus. E no final de tudo ele vai e entrega Jesus Cristo para os fariseus.
E assim tem muitas pessoas nos nossos dias que estão entregando também a noiva do Cordeiro. Você viu coisas terríveis da sua congregação? Você não tem que falar para o mundo, joga na internet. Eu deparei com esse vídeo, e se é outra pessoa? E se é outra pessoa? E se é outra pessoa do mundo aí? O que é que eles iam falar de nós? Hã? O que é que eles iam falar de nós, meus irmãos? O que é que eles iam falar de nós se fosse outra pessoa que tivesse visto, né, esse vídeo? Olha aí a confusão que as pessoas, muitas das vezes, jogam na cabeça das pessoas que estão aí no mundo. Se fosse outra pessoa aí que não é, que é do mundo, o que é que eles iam falar? Nós temos que apresentar a Igreja de Cristo como uma igreja que resgata as pessoas que estão na imundície. Nós temos que apresentar a Igreja de Cristo como uma igreja que tem solução para aqueles que estão fora. É assim que a gente tem que apresentar a Igreja de Cristo aqui na Terra. E não entregar a Igreja de Cristo para o mundo aí, falando coisas terríveis que viu lá dentro. Aí cadê a vigilância? Aí não adianta você pregar doutrina o tempo todo e esquecer da doutrina da vigilância. Não adianta, né? Glória a Deus. Aí, meus irmãos, o versículo que eu quero ler para a vossa meditação está escrito em Mateus capítulo 18, versículo 15, 16 e 17, que diz assim, ó: Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende entre ti e ele só, tá vendo, meus irmãos? E ele só, não é você espalhar para o mundo, né? Se te ouvir, ganhasse a teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela palavra, para que pela boca de duas ou três testemunhas, toda palavra seja confirmada. E se não as escutar, dize à igreja. E se também não escutar a igreja, considera-o como um gentil e publicano. Olha aí, meus irmãos. Olha aí como que é os ensinamentos do Senhor Jesus. O que é que eu vejo nesses 3 versículos? Aqui eu vejo, meus irmãos, que você não deve espalhar o pecado de um irmão, nem para a igreja você não deve espalhar. Só pode espalhar depois que ele resistir às 3 testemunhas. Antes disso você não pode espalhar. O pecado de um irmão você deve ficar entre aquele irmão e entre aquele pastor ali que está tomando conta da congregação. É isso que a palavra de Deus está falando aqui. Não pode espalhar. E aí tem pessoas que têm o cargo de pastor, têm o cargo de evangelista, têm o cargo de não sei o que mais. Mas cadê a vigilância? Cadê a vigilância? O que ele vê lá acontecer lá na igreja que ele está congregando, ele joga na internet. E quando está jogando na internet, está jogando para o mundo, está entregando a noiva do Cordeiro. Deus não está se agradando dessas coisas.
Deus não está se agradando. E aí essa pessoa pode ver esse vídeo e dizer, mas você também falou de fulano, falou de ciclano. É que nem eu já falei em outro vídeo aí, meus irmãos. Por mais que a gente veja coisa errada de ungido, né? Que o ungido é uma coisa diferente das outras. Um ungido, uma pessoa que foi levantada por Deus é diferente. E aí, a gente mesmo que veja essa pessoa fazer coisa errada, a gente não pode falar, não é? Repreender, que nem eu já falei em outro vídeo. Só quando Deus mostra uma visão, uma revelação, pedindo para repreender, aí a gente vai e entrega, né? E aí eu tenho falado de pessoas na internet? Tem, mas foi visões que eu tive, né? Agora veja bem, para que Deus ia me mostrar essas pessoas se eu não tenho telefone dessas pessoas? E Deus também sabe que mesmo que eu tivesse o telefone dessa pessoa, ela não ia me escutar. Então para que Deus está me mostrando? Para quê? Se resume aqui nesses 3 versículos. Porque esses 3 versículos aqui, ela mostra o amor de Deus e mostra a justiça de Deus. Porque Deus começa a falar, Jesus começa a falar aqui mansamente com aquela pessoa que está no erro. Começa falando e a pessoa resistindo. Começa falando e a pessoa resistindo. Até ali ele está mostrando o seu amor. Mas quando chega nas 3 testemunhas, que a pessoa resiste, então agora vem a parte de quê? A parte da justiça de Deus, aonde ele diz, considerais como gentio e como publicano. Olha aí, entrou agora a parte da justiça. Então Deus ele vem falando com a pessoa, vem falando, e a pessoa não dá ouvido. Então Deus agora vai revelar, que nem tem me revelado, né? E aí Deus não quer saber se o nome dessa pessoa vai para a praça. Por quê? Porque falou e a pessoa não deu ouvido. Acabou, né, o amor. É isso que eu estou entendendo. Você não precisa achar o que eu acho, né? Pensar o que eu penso, mas eu acho assim que acabou, né? Deus falou e a pessoa não ouviu, né? Então, dentro desses 3 versículos eu acho isso, né? Que agora encerrou a parte do amor de Deus e entrou a parte da justiça. E é por isso então que Deus começa a mostrar o que a pessoa está fazendo de errado. E começa a mostrar para pessoas que não tem o telefone daquela pessoa. E Deus também já está sabendo que se ligar para essa pessoa para entregar o recado da parte de Deus, ela não vai dar ouvido. Que nem tem um aí que uma irmã foi profetizar para ele e ele se escarneceu o tempo todo dessa irmã. Amém? Glória a Deus. Então, meus irmãos, fica esse alerta aí, esse recado aí para esse evangelista, né? Sandro Márcio. Ele fala muito de doutrina, mas está faltando vigilância, porque ele não tem nada que ficar entregando a noiva do Cordeiro aí para o mundo. Eu que me deparei diante desse vídeo dele aí, e não quero nem falar o que ele falou, do que ele viu lá dentro, porque para mim não é um escândalo, né? É um escândalo. Então não quero nem falar o que ele falou. E fica aí então alerta, espero que esse vídeo chegue até ele. E que ele, meus irmãos, cuide também assim da doutrina da vigilância. Fala muito de doutrina, mas cadê a doutrina da vigilância?
O que viu lá, deixa lá, não tem que sair espalhando. Viu aqui como é que a doutrina do Senhor Jesus, como é que é séria? Nesses 3 versículos que li, se a pessoa, por exemplo, cair em adultério dentro da congregação, fica somente entre a pessoa que cometeu esse ato e o pastor. Nem a igreja não pode ficar sabendo. Aí eu creio que um evangelista desse aí, ele não vai se segurar. Pelos vídeos que eu vi dele aí. Eu creio que ele já vai espalhar. Deus então não se agrada dessas coisas. Meus irmãos, muitas das vezes a pessoa prega a doutrina, mas ele não vive o que está pregando. Essa aqui é a grande realidade. É por isso que está escrito que Satanás, ele teme a Deus de uma tal forma que ele estremece, mas não obedece. E aí, meus irmãos, não adianta nada, né? Não adianta nada você pregar a doutrina e não obedecer. O que você está fazendo? Não está fazendo nada. Então, pelos vídeos que eu vi dele aí, se uma pessoa cair num adultério, por exemplo, dentro da sua congregação, ele não vai saber segurar entre ele e entre aquela pessoa que caiu. Mas aqui está falando que você não deve espalhar. O pecado você tem que repreender somente entre aquela pessoa e você. Você não pode espalhar. Você não pode. Nem dentro ali da igreja não pode espalhar. Imagina fora, né? Imagina fora. Então quem está fazendo isso aí, entregando o que veio lá dentro, está entregando para o mundo aí. Está entregando a noiva do Cordeiro para o inimigo. Para o inimigo. Olha a confusão que fica na cabeça dessas pessoas se ele vê um vídeo desse aí, né? Imagina que se eu vi esse vídeo, imagina que fossem pessoas que fosse aí, que estivesse fora, estivesse aí no mundo. Olha a confusão que ficaria na cabeça dessa pessoa, né? Quer dizer, agora não ia acreditar mais em nada, né? Ia ficar tudo embolado. Então, meus irmãos, é preciso ter muita vigilância. Não adianta ficar pregando o evangelho, doutrina, e não vigiar. Jesus, no seu ministério, quando estava findando, a doutrina dele foi